Olá, turma! Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de instalações de segurança. Eu sou a professora Maria Cleide, a sua professora de instalações, e nessa videoaula nós vamos estudar os sistemas de proteção contra descargas atmosféricas. Esse conteúdo ele é super importante para as instalações de prevenção e combate a incêndio e também se conecta com o conteúdo de instalações elétricas. Então, vamos lá para a nossa aula? Vamos aqui ao nosso conteúdo, sistemas de proteção contra descargas atmosféricas, né? Nós chamamos também, você pode encontrar também o termo SPDA, né? Que na verdade abrevia o nome desse sistema como um todo, tá? Então vamos iniciar aqui pelas nossas referências normativas, onde nós podemos perceber que só tem uma norma, que é a norma 5419, que é a norma específica de proteção de estruturas contra descargas atmosféricas. Então, a partir dessa norma é que nós desenvolvemos todo esse conteúdo. E para a gente iniciar, é importante resgatar alguns conceitos, conceitos básicos, que devem ter sido vistos na física, mas que dentro desse conteúdo de SPDA, nós precisamos resgatar, nós precisamos pontuar alguns detalhes, alguns aspectos que vão servir aí de base para o conhecimento e para o entendimento dos sistemas de proteção contra descargas atmosféricas. E o primeiro conceito é o próprio conceito de descarga atmosférica, não é? Onde a gente pode entender que o próprio nome já diz descarga atmosférica, né? É uma descarga que é proveniente, que tem origem na atmosfera e que é uma descarga elétrica. Quando a gente fala em descarga elétrica, nós estamos falando em movimentação de elétrons. Tá? Isso aí é um conceito trabalhado em eletricidade dentro da física. Quando a gente tem movimentação de elétrons, né, é possível que se tenha corrente elétrica. Tá? Mas toda vez que comentarmos descarga elétrica ou descarga atmosférica, nós estamos falando da mesma coisa. Né? Aí a movimentação de elétrons. Um outro conceito interessante da gente abordar é o conceito de raio ou relâmpago, tá? O raio ou relâmpago é uma descarga elétrica que se produz entre nuvens de chuva ou entre uma dessas nuvens e a Terra, tá? Então, nós vamos ver que existem alguns tipos de raio, mas é importante que, quando a gente está falando de descarga atmosférica, nós também estamos falando em raio, né? O que vai interessar para a gente é justamente esse fenômeno, o raio. O relâmpago é o que a gente enxerga do raio. Então, a descarga elétrica ela é visível com trajetórias sinuosas e de ramificações irregulares, né? Às vezes com muitos quilômetros de distância. Essa trajetória sinuosa, essas ramificações, é justamente o que nós enxergamos, tá? Existe também uma onda sonora, um ruído, que a gente chama de trovão. Então, o que a gente enxerga do raio é o relâmpago e o que a gente ouve é o trovão. Então, a gente pode perceber, a partir dessa imagem, que existe aqui uma trajetória, né, sinuosa devido ao formato dela, né, e essas ramificações que acontecem, você vê que ela veio como uma só e aqui ela se subdividiu, tá? Você vê também a intensidade dessa descarga, né, e veja como isso tem a ver com as edificações, porque nós, nesse contexto aqui, já que uma descarga atmosférica é uma descarga elétrica, se ela vier atingir as edificações, ela pode causar danos materiais e também, ou até mesmo acidentes, né, incêndios. Então, para a gente ter noção da intensidade, né, para a gente perceber um pouco disso, vamos ver aqui esse vídeo. Então, nesse vídeo, a gente percebe quanto intenso pode ser essa descarga elétrica, essa descarga atmosférica, né? E o quanto ela pode aí
causar realmente danos, né? E a necessidade da gente proteger as edificações dessas descargas atmosféricas, desse fenômeno natural. Então, existem basicamente 3 tipos de raios, tá? Os raios mais comuns são os raios que ocorrem entre nuvens, tá? São os mais comuns, né? E a formação, nós vamos ver daqui a pouco o processo de formação dos raios, né, das descargas atmosféricas, ocorre a partir de diferença de polaridade dentro das nuvens, tá? Existem aqui os raios que são chamados de descendentes, que também são comuns e são os mais perigosos, né? Porque são raios que vêm das nuvens para a Terra, então elas atingem o solo, podem atingir as edificações e as pessoas. E nós temos também os raios ascendentes, que são mais raros de acontecer, mas pode vir a acontecer, que são raios que partem da Terra para as nuvens, né? Isso ocorre geralmente a partir de arranha-céus, de torres, tá? E vamos entender aqui, então, o processo de formação das nuvens, para a gente poder entender o processo de formação das descargas atmosféricas. As nuvens, né, no interior das nuvens, existe aqui um fenômeno físico chamado eletrização por atrito. As nuvens, elas são compostas por partículas de água, né, geralmente água em estados diferentes, partículas de água, partículas de gelo, e essas partículas elas estão constantemente batendo uma na outra. Então, esses choques que ocorrem entre elas, né, esse bater uma na outra, provoca esse fenômeno físico chamado eletrização por atrito, e aqui você acaba tendo deslocamento de cargas no interior da nuvem, né, como a gente está vendo aqui nessa imagem. A partir dessa eletrização por atrito, você pode ter trechos da nuvem com concentração de carga negativa e outros trechos da nuvem com concentração de cargas positivas, tá? Então, aqui a gente percebe que a Terra, salvo algumas exceções, ela é predominantemente recheada de cargas positivas, tá? Toda vez que você tem uma concentração de cargas negativas em um trecho, em uma zona de uma nuvem, e essa nuvem ela se aproxima da Terra, pode haver aqui uma descarga elétrica, uma movimentação, né, uma transferência de elétrons, né, porque essas partículas negativas positivas elas se atraem, tá? Então aqui ocorre o deslocamento desses elétrons, né, indo ao encontro aqui dessas cargas positivas, tá? As nuvens é mais comum acontecer, porque aí você tem a proximidade mais fácil, né, entre uma nuvem e outra. Então, toda vez que você tiver uma concentração de cargas negativas em uma ponta e outra concentração de cargas positivas em outra ponta, né, da nuvem, aqui também pode ocorrer a movimentação de elétrons e, consequentemente, a descarga atmosférica entre uma nuvem e outra, ok? Então, esse é o processo de formação de uma descarga elétrica, de uma descarga atmosférica. Você tem essa diferença de polaridade, seja entre nuvens, ou seja entre nuvens e terra, e aí ocorre o deslocamento desses elétrons, né? Ocorre aqui a descarga, a movimentação desses elétrons negativos, né? Que são cargas negativas, para encontrar as cargas positivas. Então, isso aqui é um fenômeno natural. O que a gente enxerga é o relâmpago, o que a gente ouve é o trovão. O que a gente não tem como impedir que esse fenômeno aconteça, porque é um fenômeno natural. Então, cabe a nós proteger as edificações dessas descargas elétricas e principalmente as pessoas, né, que utilizam essas edificações. Então, aqui só para a gente ver, né, que dependendo da intensidade dessas descargas, né, ela pode ter várias ramificações, como a gente tem hoje, principalmente nas grandes cidades, as edificações cada vez mais esbeltas, cada vez mais verticais e assim cada vez mais sujeitas às ações dessas descargas atmosféricas, tá? Então, para isso, nós precisamos ter nas edificações, principalmente nas edificações verticais, né, ou em regiões que têm grande incidência de raios, sistemas de proteção contra descargas atmosféricas, que nós chamamos de SPDA, ok?
Então, a gente pode dizer que é um sistema que possui instalações que são destinadas a proteger as edificações e as pessoas que estão dentro delas. Ela tem como objetivo principal receber, captar essa energia do raio e encaminhar essa energia até um sistema de aterramento, até a Terra, da forma mais rápida e segura possível, ok? Esse é o objetivo principal do SPDA. Quais são as funções do SPDA? A primeira coisa é neutralizar, pelo poder de atração das pontas, o crescimento do gradiente potencial elétrico entre nuvens e solo, criando aqui um caminho, né, criando aqui um meio permanente de escoamento das descargas elétricas do meio ambiente para a Terra, tá? É interessante a gente falar que esse poder de atração das pontas também é um fenômeno físico, né? Vocês podem dar uma pesquisada, dar uma relembrada depois. Também é um fenômeno físico, né? As pontas, elas têm uma facilidade maior de captar essas descargas atmosféricas, tá? E o sistema, o SPDA, ele vai neutralizar essa constante movimentação de elétrons, tá? Também tem a função do SPDA oferecer a essa descarga elétrica que cai nas proximidades da edificação um caminho preferencial. Eu só chamo a atenção de vocês nesse aspecto para o ponto que esse caminho que nós estamos ofertando aqui para a descarga elétrica, ele é preferencial, mas eu não posso dizer com plena certeza que o raio ele vai de fato cair dentro do sistema, né? Ele vai de fato cair na edificação A ou B. Eu não tenho como garantir isso. Lógico que a probabilidade é maior, mas vamos lembrar que as descargas atmosféricas são fenômenos naturais. E como são fenômenos naturais, nós não temos controle sobre eles, tá? Então, em edificações, né, existem basicamente dois tipos de SPDA que são os mais utilizados. Um é o para-raio tipo Franklin e o outro é a gaiola de Faraday. O para-raio tipo Franklin é o mais utilizado porque também ele é mais simples, né? Tá aqui, ó, para-raio simples. Existe até uma curiosidade, né, que as pessoas às vezes acham esse nome para-raio. A pessoa acha que o sistema ele para o raio. Não, ele não para o raio. O raio ele acontece porque é um fenômeno natural, pode acontecer a qualquer momento, em qualquer lugar. Mas ele oferece esse caminho preferencial para que aqui, né, nesse ponto, você vê que tem uma ponta, né, o para-raio tipo Franklin ele é uma haste condutora de material metálico, e aí a tendência que existe é que o raio seja captado por essa ponta, né, e aqui você vê que tem um sistema de descidas, né, até um sistema de aterramento que vai conectar essas descargas elétricas ao solo, tá? Então, o sistema também pode funcionar a partir de uma gaiola de Faraday, né? Também é um conceito físico, né, de gaiola de Faraday, é interessante também fazer uma pesquisazinha sobre isso, né? Mas a diferença é que ao invés de você ter uma única haste, você vai ter várias hastes aqui interligadas em malha, né, formando a gaiola de Faraday. Mas, assim, ela também vai ter aqui o esquema de condutores de descida, que vai levar essa descarga elétrica até um sistema de aterramento, ok? Então, esses dois aqui são os tipos de SPDA mais utilizados em edificações. Falando um pouquinho dos para-raios, né, dos para-raios tipo Franklin, né, eu já falei que são barras de metal, são barras metálicas, né, são colocadas nas partes mais altas das edificações e são interligadas à terra, tá? É interessante a gente comentar que cada haste, cada barra dessa de metal, cada para-raio, ele gera uma zona de proteção em torno da edificação, né? Na verdade, em torno dele aqui. Essa zona de proteção que o para-raios oferece é um círculo em torno do edifício de raio aproximadamente igual a 2,5 vezes a altura do edifício, tá? 2,5 vezes a altura do edifício. Então, você vê que aqui eu tenho um para-raio do Franklin, aqui na pontinha, daqui a pouco eu vou mostrar mais detalhes dele, e ele gerou essa zona de proteção, tá?
Observe que nesse exemplo aqui, foi necessário colocar um outro para-raio. Por quê? Porque ficou um trecho aqui da casa da edificação descoberto, né, desprotegido. Então, teve que se colocar aqui, né, e criou-se outra zona de proteção para envolver essa parte que estava desprotegida, ok? Quando você tem um empreendimento, né, uma edificação vertical, tá aqui ele na parte mais alta da edificação, né? Nós vamos ver mais detalhes desse sistema. Aqui você vê que é um para-raio tipo Franklin, né? Aqui com aplicação em uma edificação unifamiliar, em uma casa, né? Eu sei que esse estilo não é muito aqui da nossa região, Nordeste, mas eu achei interessante e didático essa ilustração, porque ela mostra que na cobertura você vê que tem aqui um suporte, né? E aqui o para-raio tipo Franklin, tá? Que é a parte de captação, vai fazer a parte de captação das descargas atmosféricas, tá? E você vê que a partir dele saem aqui condutores, cabos de descida, tá? Perceba que esses cabos, eles são mantidos aqui distante do contato com a edificação, né? Através desses suportes aqui, justamente para garantir que não haja a transferência das descargas elétricas, que a descarga atmosférica ela não passe pela edificação, né? Que ela seja encaminhada até o sistema de aterramento. Então, aqui você vê, né, ele sendo encaminhado até o sistema de aterramento. Perceba que próximo aqui ao solo, esse cabo ele é envolvido por uma barra de proteção, tá? Justamente para que aqui no térreo, pessoas que estão aqui não entrem em contato com esse cabo, certo? Isso é importante porque se a pessoa tocar nesse cabo na hora que está acontecendo a descarga atmosférica, ela vai levar um baita choque, dependendo aí da intensidade, que você viu que pode ser a intensidade forte, né? De uma descarga atmosférica. Outro ponto interessante é que aqui você tem uma antena, você vê que o formato da antena, né, e o material de que geralmente são feitas as antenas são muito próximos dos para-raios, né? São materiais metálicos normalmente ele tem muitas pontas, né? Então, é importante que as antenas estejam conectadas ao SPDA, justamente para você garantir que se caso caia aqui alguma descarga atmosférica nessa antena, essa edificação continue sendo protegida, tá? Continua a descarga sendo transferida de forma segura para a terra, para o solo. Nesse outro exemplo aqui, eu mostro para vocês a diferença, né? Aqui, uma única haste, tá? Captora de descargas. Aqui você tem várias hastes interligadas formando uma malha, né? Então, esse daqui é o sistema gaiola de Faraday, né? Perceba que você tem, não, professora, mas tem os suportes, tá? Só que perceba que existe uma diferença aqui entre os suportes e as barras, tá? As barras são essas maiorzinhas, né? As hastes aqui. E os espaçadores, né? Os suportes são esses menorzinhos, ok? Lembrando que a antena também é interligada aqui ao sistema. Então, sempre você vai ter as mesmas partes constituintes de funcionamento de um SPDA, seja para raio tipo Franklin, seja a gaiola de Faraday. Sempre você vai ter uma parte responsável pela captação, tá? Na verdade, a diferença entre esses dois sistemas é basicamente na captação, né? Na forma como a descarga elétrica ela é captada. Você vai ter aí um sistema de descidas, né? Cabos de descidas, e você vai ter um sistema de aterramento, tá? Sempre vão ser essas três partes constituintes. Então, aqui alguns detalhes do sistema de captação do para-raios tipo Franklin, onde você tem aqui a haste condutora, né? Normalmente você tem um mastro, né? Que vai servir aí de suporte, vai servir para segurar o para-raio tipo Franklin, tá? Mas o para-raio tipo Franklin ele tem esse jeitão aqui, ó. Você vê que ele é feito de material metálico. Eu coloquei aqui que esse captor ele pode ser de latão, pode ser de bronze, pode ser de ferro, pode ser de aço inoxidável, tá? E ele possui essas pontas aqui, tá? Ele tem grande resistência ao calor, tá? E é boa condutora de eletricidade também. Perceba que saindo dele tem aqui um cabo. Esse cabo é um cabo de cobre, a gente chama de cabo de cobre nu.
porque ele não tem material isolante revestindo ele, tá? Por isso que chama de cabo de cobre nu. Então, você vê que ele sai aqui do para-raio, ok? E aqui ele não está mostrando, né? Possivelmente aqui ele está vindo por dentro, né? Esse mastro aqui que está servindo de suporte para o para-raio, ele precisa ser feito de um material isolante, ou seja, diferente do material que é feito o captor, né? O para-raio tipo Franklin. Então, esse mastro aqui ele vai servir exclusivamente para dar suporte para o para-raio tipo Franklin, né? E aí, a partir dele, né, sai esse cabo de cobre nu. E mais detalhes, né? Tá aqui o captor, tá aqui o mastro, né? Saindo do captor tá aqui o cabo de cobre nu, que é o cabo de descida. E perceba que existem aqui esses espaçadores, mantendo uma distância segura, né? Para que esse cabo ele não toque na edificação em nenhum momento, ok? Que também você vê um detalhe mais próximo do captor do para-raio tipo Franklin aqui. Então, esse cabo de descida ele vai até o sistema de aterramento, né? E já mostrei aqui o tubo de proteção próximo ao térreo. Aqui, só para enfatizar, né, os suportes, também chamados de espaçadores, né, que envolvem aqui os cabos de descida. Aqui um close dele, né? Aqui você tem essa parte que é metálica. Ah, professora, mas aí é metálico, como é que pode? Metálico, será que não vai transferir para a edificação? Mas aqui você vê que a parte que entra em contato com o cabo de descida é um anel de borracha, ou seja, é um material isolante, que não conduz eletricidade. Então, o cabo de cobre entra aqui, ó, passa aqui por dentro, né? Essa hastezinha aqui, ela mantém a distância segura do cabo da edificação, tá? Aqui essa foto também mostra, né? Aqui os suportes aqui, os espaçadores mantendo essa distância, né? E o cabo passando por dentro dele. Mas uma foto aqui mostrando na parte mais alta aqui o para-raio tipo Franklin, tá? Que é o mais utilizado em edificações. Então aqui mais uma vez mostrando, né, alguns detalhes. E esse sistema de aterramento, ele exige que cada descida possua no mínimo 2 hastes de aterramento, tá? De 5/8 por 2,40. Essas hastes elas podem ser distribuídas de 3 formas. Você pode ter aqui elas distribuídas em triângulo, então você vai ter uma haste aqui, você vai ter outra haste aqui assim e outra haste aqui assim. Aí elas vão ser interligadas por cabos de cobre nu, tá? Entre elas aqui, ó. Isso aqui é distribuição do aterramento em triângulo. Ou então ele pode ser distribuído em linha, que é quando você tem um aqui, outro aqui, e assim por diante, né? Também com a distância mínima de 2,40 m e utilizando o cabo de cobre nu de 50 mm². Ou também pode ter uma distribuição prolongada, que aí no caso você vai cravar essas hastes, né, uma sobre a outra, formando aí no final uma única haste, tá? Então existem aí essas possibilidades. Bom, pessoal, esse foi o nosso conteúdo de Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, SPDA, né? Espero que tenha sido um conteúdo proveitoso para vocês. Bons estudos e até a próxima aula.